Graças a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Uma boa tarde a todos. Vamos orar para que essa tarde da bênção venha a ser abençoada por Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento, nós entramos diante da Tua presença santa e maravilhosa para pedir-lhe, Papai, para que venhas abrir as janelas dos altos céus e derramar bênçãos sem medidas, ó Pai, sobre este culto abençoado. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, te pedimos para que venhas atender os clamores, as súplicas e as intercessões feitas pela tua igreja neste momento. Quantos nesta hora estão voltados ao Senhor para receber de ti uma resposta, uma solução para os seus problemas. Ó Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos, Pai, entra com o teu agir. Manifesta o teu poder de forma grande, de forma notável, para que fique sabido que o Senhor é o nosso Deus, o nosso único e Salvador. Em nome do Senhor Jesus Cristo é o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Agora nesse momento vamos cultuar o Senhor, vamos adorar a Ele. E chame toda a sua família, quando você estiver agora, para que vocês possam junto conosco adorar o nome do Senhor Jesus. Planos que foram embora.
Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor que está no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo de número 41. Diz assim a palavra do Senhor: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali as ofertas. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles depositaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu seu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Aleluias, graças a Deus. Meus irmãos, mais uma vez nós aprendemos aqui com a palavra do Senhor, a iniciar pela atitude do Senhor Jesus, que estava a observar dentro da sinagoga a atitude das pessoas. Estava a observar quantos ali participavam do culto, quantos ofertavam. E é essa mensagem que, em nome do Senhor Jesus, eu quero trazer para você nesta tarde. De repente, você vai falar assim: Valério, mas eu não estou dentro do templo, como é que eu vou ofertar na casa do Senhor? É aí que se inicia a observação de Deus. Porque a oferta, neste caso aqui, não é apenas a oferta em valor monetário, não é apenas a oferta em dinheiro. Se você não está dentro da casa do Senhor, mas está assistindo através do seu aparelho a este culto, você já está prestando uma oferta a Deus. O fato de você se trancar dentro do seu quarto, dobrar os seus joelhos e elevar o seu pensamento a Deus, já é uma oferta. Oferta ainda maior é quando você se dispõe a utilizar daquele tempo que você tem de sobra para falar desse Deus para alguém que necessita. Existem várias maneiras de se ofertar a Deus, e é nesse momento que Deus nos observa. Preste bem atenção no início da palavra. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali a oferta. Deus está sempre nos observando, meus irmãos. Deus está sempre olhando para nós e esperando de nós uma atitude de fé, uma postura da qual o nome dele venha a ser glorificado, através do nosso testemunho, através das nossas atitudes, nós rendemos ofertas ao Senhor. E é isso que Ele espera de nós. Todos nós, como seres humanos na face dessa terra, fomos criados com um só objetivo: honrar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. E Ele observava ali todas as atitudes. A Bíblia relata que existiam pessoas ricas naquele lugar, que ofertavam grandes quantias de dinheiro. E isso também lhe chamava a atenção. O momento da oferta, ele é sagrado. Esse momento é o momento no qual nós, mediante nossa atitude, mostramos para Deus que não estamos com o nosso coração preso ao dinheiro, que não estamos com o nosso coração preso à matéria, que não estamos com o nosso coração preso a esse mundo. Mostramos para Deus nesse momento de oferta que antes de qualquer coisa, em primeiro lugar, vem o Senhor Jesus. Vem Ele que é o nosso bem maior, tá? Que é o causador da nossa alegria, do nosso sustento, da nossa vivência sobre essa terra. E Jesus, nesse momento, observava todas essas pessoas. Não que
os ricos estivessem errados ou em falta. Não, o texto não relata isso. O texto relata que Jesus observava todos os ofertantes, em todos os sentidos. Mas o que mais lhe chamou a atenção foi quando a viúva pobre, numa atitude nobre, depositou sobre o gasofilácio tudo o que ela possuía. Ou seja, a partir daquele momento, ela não só mostrava para Deus que não estava presa ao dinheiro, como também mostrava para Ele que a sua dependência era dele e não o dinheiro. Porque talvez, mesmo sendo o seu sustento por alguns dias ou algumas semanas, aquelas 2 moedas não iriam resolver o problema dela. Aquelas 2 moedas não mudariam a vida dela. Aquelas 2 moedas não trariam transformação nenhuma na caminhada daquela senhora. E isso chamou a atenção de Jesus, a ponto dele chamar os seus discípulos e falar: dentre todos os ofertantes desta casa, essa foi a que deu a sua maior oferta. Eu entendo que nesse momento, os discípulos meio que confusos, sem entender o que ele queria dizer, devem ter perguntado: mas mestre, ela ofertou somente 2 moedinhas. E os outros deram tanto. Olha como o gasofilácio já está cheio. E Jesus, olhando para eles, eu entendo que ele deve ter respondido da seguinte forma: ela renunciou às 2 únicas moedinhas que iam sustentá-la. É aí que eu quero chegar. Renúncia. O que nós temos ofertado para Deus? Nós temos feito como os publicanos, nós temos dado da sobra, do que está sobrando. Nós temos ofertado para Deus aquilo que, apesar de bom, de útil, não vai nos fazer falta. Ou nós temos mostrado para Deus que Ele é o mais importante, e como oferta maior, a gente se dispõe a renunciar a esse mundo aí fora, para servir a Ele. Às vezes nós não entendemos por que as coisas na nossa vida, elas não ocorrem, elas não acontecem, elas não se realizam como nós queríamos que fosse. Quantas das nossas orações às vezes não são atendidas do jeito que esperávamos que fosse? Por que será que isso acontece? Será que o erro está em Deus? No Senhor Jesus? Ou será que o erro está em nós? Eu entendo que da parte de Deus não existe erro nenhum, porque o sacrifício maior Ele já fez. Quando Ele deu o seu Filho único para morrer por nós naquela cruz, não significa que era somente Jesus que estava sendo crucificado ali. Afinal, nossa Bíblia fala que Deus é uma trindade. Então, ali estava o Filho e estava também o Pai e estava também o Espírito. Você que quer oferta maior do que essa? Você entende agora a necessidade de se renunciar a esse mundo? Você consegue entender como é que as coisas vão mudar na sua vida? Se você de fato e de verdade estreitar o seu relacionamento com esse Deus, entender que Ele quer tudo de você, sem reservas. Quando eu falo tudo, mãe, eu falo para você que apesar de você amar o seu filho,
que você tem clamado tanto para que ele saia do mundo das drogas, é momento de você deixar de colocar o coração nele e voltar-se para o Senhor Jesus Cristo. Uma vez você fazendo isso, com certeza Jesus vai se voltar para ti e vai atender os desejos do seu coração, ou seja, a salvação do seu filho. Para você, esposa, que acha que o centro das atenções é o seu esposo, talvez você coloca ele acima de tudo e de todos, deixando de servir o seu Deus por completo. É momento de você refletir sobre isso também. O que vale mais? Você valorizar o seu esposo aqui, da forma que o mundo rege, manda, e ir na eternidade para um outro lugar que não seja ao lado de Jesus? Ou você colocar esse seu esposo nas mãos de Deus e orar para que Deus venha converter o coração dele, de fato e de verdade, a ponto de vocês dois caminharem a mesma caminhada, trilharem o mesmo caminho, com o mesmo objetivo, que é um só: servir a Deus. Essa senhora pobre, ela renunciou ao seu sustento. Ela deixou no gasofilácio aquilo que significava o azeite na panela, a farinha para o pão. Ela deixou de modo que Deus entendeu que naquele momento ela estava colocando Ele acima de tudo, até mesmo da sua necessidade física, que é a fome. Entenda comigo, eu quero que você tenha um raciocínio claro do que é Deus. Não estou pedindo para você se prender ao tradicionalismo, à religiosidade. Não. Estou pedindo para você raciocinar como é servir a Deus de fato e de verdade. Estou pedindo para que você entenda que trazer os benefícios da fé para a sua vida exige de você uma renúncia. Exige de você uma afinidade com Deus, cumplicidade com Deus, relacionamento. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus entende, que é assim que nós vamos tê-lo como Deus em nossa vida, reconhecê-lo como Deus em nossa vida, a partir do momento que nós deixamos de valorizar as coisas desse mundo, a partir do momento que nós colocamos Ele em primeiro lugar em nossa vida, e não pessoas e objetos. A partir do momento que nós entendemos que se temos que clamar, se temos que reclamar, se temos que apresentar a alguém as nossas queixas, é para Ele que nós vamos fazer. É com Ele que nós vamos dialogar. No momento da angústia, da dificuldade, é a Ele que nós vamos enxergar como socorro bem próximo, como solução para os nossos problemas. Os discípulos nesse momento entenderam o que Jesus observava naquela mulher. Eles entenderam que existia ali a necessidade do sacrifício. Nós, como seres humanos, temos que estar dispostos a sacrificar por Deus. Nós temos que entender que a nossa vida física, a nossa necessidade física tem que estar em segundo plano, se quisermos ter um relacionamento com Deus. É aí que entra a necessidade do jejum, é aí que entra a necessidade da oração, é aí que entra a necessidade de atitudes que venham chamar a atenção desse Deus.
Porque se nós não fizermos assim, dessa maneira, como essa senhora fez, nós não vamos chamar a atenção desse Deus. Nós podemos estar dentro da igreja, podemos estar assistindo a todas as lives, podemos estar participando do grupo A, B ou C de trabalho na obra, mas não vamos estar próximos de Deus. É como a história da dracma perdida. Da mesma forma que aquela dracma se perdeu dentro da casa, muitos crentes estão perdidos dentro da igreja, distantes do Senhor, mesmo às vezes participando do grupo de louvor, eles ainda não têm relacionamento com Deus, eles ainda não entenderam o amor de Jesus, eles ainda não aprenderam a perdoar. Sim, a perdoar, porque esse é o primeiro passo da limpeza do coração. O perdão, ele alivia o peso sobre a alma. O perdão, ele tira a prostração do crente. É necessário, para que possamos nos aproximar de Jesus, estarmos dispostos a perdoar, como Ele mesmo disse, 70 vezes 7, se assim for necessário. Ou seja, perdão tem que ser uma atitude cristã, constante, a todo momento, em todos os sentidos. Como é, crente, que você quer receber algo de Deus, se você está dentro da igreja e não consegue olhar para os olhos do seu irmão em Cristo Jesus? Como é que você quer ter algo de Deus, se você não consegue aceitar o seu irmão como ele é, ser humano, falho, fadado a erros? Como é que você quer receber o perdão de Deus, se você mesmo ainda não aprendeu a perdoar? Ah, Valério, mas ele me prejudicou na situação A, na situação B, ele falou mal de mim, e quantas vezes você também não fez isso? Quem somos nós para julgarmos os atos dos nossos irmãos? Quem somos nós para julgarmos os atos das pessoas que não estão dentro da igreja como nós? O fato de estarmos dentro da igreja é insignificante, porque podemos estar dentro da igreja, mas ainda sem transformação. Ainda somos a velha criatura, da forma que viemos do mundo, permanecemos aqui dentro. É necessário entendermos a mensagem da cruz. Quando Jesus fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, Ele está falando disso. Ele está falando de renúncia. Ele está falando de perdão. Ele está falando de oferta viva no altar do Senhor, ou seja, a sua vida sobre o altar de Deus. Ah, mas eu não sou pregador, não sou evangelista, não sou pastor. Mas veja bem, para você servir esse Deus único e verdadeiro, basta você se dispor a viver para Ele. Mesmo você não estando em cima de um altar, mesmo você não estando participando de um grupo de louvores, mesmo você não estando participando de grupos que estão ligados à obra, mas se você dispor a viver
para Deus, através das suas atitudes, através da sua vida, sendo útil ao próximo. Você sabia que uma palavra pode mudar tudo na vida de uma pessoa? De repente você tem alguém ao seu lado, precisando dessa palavra, precisando de alguém que a ouça e fale: olha, seu problema, por mais difícil que ele seja, ele não é maior que Deus. A partir desse momento que você se dispõe a viver dessa forma, que você entende a necessidade de falar de Deus para as pessoas, porque é só assim que você chega até Deus, você vai estar agindo como essa viúva pobre. Você vai estar chamando a atenção de Deus para você. Você vai ver que a partir desse momento, as coisas na sua vida começam a acontecer de fato e de verdade. Você vai ver que os seus sonhos passam a existir ou tornar-se realidade. Deixa de mesquinharia. Tenha um coração voltado para Deus, disposto a perdoar, disposto a ofertar. Lembre-se, a oferta não é somente dinheiro. Oferta também é atitude. Oferta também é momento no qual você tira um tempo da sua vida para refletir na palavra de Deus. Oferta também é aquele momento que você senta na sala da sua casa, abre a harpa cristã e entoa louvores ao Senhor. Oferta é quando você decide fazer o bem, sem esperar nada em troca, porque a oferta de Jesus foi assim, foi incondicional. O amor de Jesus por nós na cruz foi esse. Amor incondicional, sem esperar nada em troca. A viúva pobre foi amada por Ele, mesmo ela sendo pobre, mesmo ela ofertando apenas 2 moedinhas. Prova disso é que a promessa se cumpre. Essa mulher, ela é lembrada por todos nós cristãos até hoje. A mensagem que eu tenho para você é essa: estreite o seu relacionamento com Deus, mude a sua atitude, trabalhe com o perdão. Você pode começar perdoando a si próprio, sim, perdoando a você mesmo, porque às vezes você cobra de você uma atitude que no passado você não teve, não tomou, não teve coragem. E isso vem trazer até hoje. Perdoe a si mesmo. Tenha disposição para deixar o passado no lugar dele, ou seja, no passado. Para de sentir autopiedade. Se disponha a ajudar o próximo, se disponha a orar pelo próximo. A Bíblia nos relata que Jó foi abençoado enquanto ele orava pelos outros. Estabeleça um relacionamento íntimo com esse Deus, porque Ele te ama de fato e de verdade, e está preocupado com você. Ele quer voltar a ouvir você nas madrugadas. Ele quer ouvir os seus louvores. Você não precisa cantar para multidões. Cante para Ele, fale com Ele. E aprenda a ser sensível à voz dEle.
dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Restabeleça o seu relacionamento com Ele e você vai ver que Deus não mudou, que Ele continua o mesmo. Eu quero orar por você. Meu Deus, meu Pai e meu Rei, esta pessoa que nos assiste nesta tarde, com certeza, Paizinho, tem uma queixa, tem um pedido. O coração dela ansia por uma resposta tua. E neste momento, Pai, eu peço ao Senhor que aceite o pedido de perdão deste meu irmão, desta minha irmã, que está disposto a te servir de fato e de verdade, que está disposto a renunciar a este mundo, Pai, que está disposto a se voltar para Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Pai querido, abre as portas para essa pessoa, abençoa a vida de cada um. Sim, meu Senhor, derrama, meu Pai, as Tuas bênçãos, sem medidas, recalcadas, sacudidas e transbordantes na vida deste meu irmão, desta minha irmã. Atende o clamor, meu Senhor, dos Teus filhos, realiza sonhos, traz prosperidade. E quando eu falo de prosperidade, não quero dizer apenas a prosperidade financeira, não, Papai. Eu clamo a Ti por qualidade de vida, eu clamo a Ti por família abençoada, por sonhos realizados, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, e na certeza de ser atendido, eu te louvo e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, você que quer dizimar e ofertar na obra do Senhor, está no rodapé do nosso vídeo a conta corrente da igreja, com o número do banco. E você pode aqui deixar a sua oferta. Manifeste a sua fé, e assim você vai ser abençoado. Amém? Receba a bênção de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a doce e rica consolação do Espírito Santo esteja em cada coração. É o que eu determino em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tenham todos uma boa tarde e que Deus abençoe.